Agora eu queria sua atenção para a palavra de Deus. Não existe fórmula mágica. A Bíblia diz, o povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Então é importante você parar para ouvir a palavra de Deus. Uma mensagem que nos trouxe aqui o missionário foi Oséias capítulo 12. Depois tem a mensagem de hoje. Oséias é depois de Daniel. Vem Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Depois do Daniel. Oséias capítulo 12. Isso, bem no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, 12. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Ô, meu irmão, será que isso não está acontecendo conosco? Do que estamos nos apacentando? Nós temos que aprender, parar para ouvir a palavra de Deus. Contos, não adianta. É como aqui, se eu não dou testemunho para você, eu não posso contar história. Mas, pastor, por quê? História não existe, eu tenho que contar história bíblica, mas muito mais do que história bíblica, eu tenho que trazer a revelação para você. Porque se eu só ler a história, só contar a história, um pouco vai valer para você também, entendeu? Eu tenho que trazer a revelação. Eu não posso apacentar as ovelhas com vento, eu tenho que apacentar com a palavra de Deus. E segue o vento leste, aquele vento forte, o vento da destruição. Não, eu tenho que trazer a palavra, eu não posso contar casos para você, tem que contar testemunhos. Não posso de maneira, não, é só para ilustrar. Não, a palavra de Deus fala claro para nós, quem fala a verdade que manifesta a justiça. Hoje, por exemplo, nós tivemos testemunhos lindos, maravilhosos. Um testemunho que chamou a atenção, não foi nem de hoje, foi de ontem, foi uma pessoa dando o dedo a volta da vitória, tinha um problema no dedo, né? E Deus foi e curou. Que é uma coisa simples, mas Deus opera. Quer dizer, eu vi, por exemplo, nessas campanhas que eu estou fazendo, eu tive 2 casos idênticos na região de Guarulhos. Uma senhora que ela sofreu um acidente, ela bateu a coluna de maneira bem forte mesmo, e ela estava de cadeira de rodas, mas ela não era paralítica. Então eu não posso chegar aqui e dizer que aquela mulher era paralítica, porque ela estava de cadeira de roda. Uma pessoa de cadeira de roda não quer dizer que é paralítica, ela estava impossibilitada de andar de tantas dores que ela sentia. Depois um outro caso foi idêntico, também foi um acidente, um tombo da minha coluna, e a perna dela, ela não conseguia afirmar no pé, foi até a Janete que pegou o testemunho, que ela não conseguia colocar o pé no chão, forçar, e por isso ela estava andando de cadeira de roda. Mas eu não posso chegar aqui, apacentar as ovelhas com uma palavra que não é verdadeira. Eu tenho que trazer o quê? A palavra que é a verdade que liberta. Então, cuidado para você não entrar nisso. Aí diz mais ainda, todo dia multiplica a mentira e a destruição, misericórdia. Não podemos. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Onde você trabalha, você tem que mentir, então muda de trabalho então. Fazem aliança com a Síria. A Síria foi um império que sempre fez oposição ao povo de Deus. Esse império que durou séculos, teve 2, vamos dizer assim, partes na história, e eles simplesmente eram destruidores. Eram tão cruéis que quando matavam venciam uma cidade inimiga, um reino inimigo, eles costumavam pegar o cadáver e colocar na porta da cidade para que todos soubessem que aquilo ali, quem fez foi o rei da Síria, foi um rei da Síria. Os filhos geralmente tinham os olhos perfurados, os chamados príncipes, bem cruel. E o azeite se leva ao Egito, quer dizer, a unção que é para quebrar o jugo. Para que estamos fazendo? O que estamos vendo? Temos que tomar cuidado. Mas bem, vamos à parte agora. O Senhor também, com Judá, tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras, o recompensará. Isso aqui vale para mim e para você. Eu sou pregador do Evangelho, mas sou salvo não porque sou pregador, porque aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador e devo permanecer nele. Deus não poderá quebrar o galho de ninguém no dia do juízo, até com Judá. Ele vai ser recompensado segundo as suas obras. Deixa aqui, agora vamos lá na frente. Efésios 4, 27. Carta de Paulo ao povo de Éfeso. São os Efésios 4, 27. O que ele diz para nós? Claramente. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não dê. Aquele que furtava, furta mais não. Você não está em Cristo agora?
Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem estiver necessidade. Atenção, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Atenção, igreja, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e malícia, essa palavra que é para nós. Essa palavra malícia é esperteza, desculpe a expressão, malandragem, seja tirada entre vós, até do pregador do Evangelho. Eu não posso, de maneira alguma, usar com malandragem com vocês, usar de esperteza, porque até ajudar, quer dizer, até os pregadores serão julgados também, como você também, nós seremos, passaremos. Então Deus não vai poder fazer acepção de pessoas. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 1 aos Coríntios, volta até em Efésios, um pouquinho atrás, né? Capítulo 6, versículo 10. O que ele diz? Não erreis, nem os devassos. Você pode ser de Judá, mas se for devasso, o que é devasso? Não tem freio moral. Nem os devassos, porque tem gente que acha, né, que ele é o, como diz, o bonitão da parada, né? Ela é a bonitona da praça. Coitado, vai se perder eternamente. Nem os idólatras, não apenas aqueles que adoram imagens, mas tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Não podemos adorar a nada. E às vezes nós colocamos, nem os adúlteros, não só os que estão traindo o cônjuge, que até nos pensamentos, porque a Bíblia diz que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um homem só, até nos pensamentos, mas também aqueles que são adúlteros espirituais, que trocam o Evangelho e pegam carona em algumas coisas. Não temos, de maneira alguma, temos que ser fiéis ao nosso Senhor. Uma vez uma pessoa me disse, meu filho disse que eu tinha que procurar tal lugar, porque ela estava com uma doença. Eu disse, não, mas Deus, se Jesus me curar, amém. Se não for, eu tenho a salvação, quer dizer, a pessoa tinha a salvação. Não pratica o adultério espiritual. A mesma coisa, o marido ou a esposa. Mas meu marido não me procura, minha esposa não me dá atenção. Mas não autorizou você a fazer um adultério. Entenda, cuidado, porque às vezes as pessoas não poderão arrumar desculpas, nem o adultério físico, né, do matrimônio, nem o espiritual. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, tem que buscar em Deus. Mas ele diz assim, então, nem os adúlteros, nem os efeminados, desculpe não querendo acrescentar nada à Bíblia, mas pegando aqui uma interpretação histórica que não era tão comum naqueles dias, mas podemos dizer aqui, as masculinizadas, o homem é homem, a mulher é mulher. Ele está falando aqui dos efeminados, nem os sodomitas que praticam o sodomismo, que é justamente o homossexualismo, assim como adulto ele não vai entrar, amém. De vez em quando você ouve a igreja evangélica sofrendo uma perseguição, até processos às vezes, quando fala, mas peraí, eu acabei de falar do adúltero também. O cidadão é hétero, entenda, mas não respeita o voto matrimonial, não vai entrar, irmão. Aí vem o pessoal com campanha, ONG daqui, não sei mais daqui, ele falou que homossexual não vai entrar no reino do céu, não vai. Mas não falei só dele, estou falando aqui, a Bíblia está dizendo de quem também? Dos adúlteros. Está falando aqui de efeminados, está falando aqui agora seguida dos ladrões, que pode ser até pregador do Evangelho. Digno é o obreiro do seu salário. Eu não posso, imagina, dou vontade de comer alguma coisa, pego o obreiro, meto a mão nele, vou comprar uma coisa para mim. Não posso, eu não tenho autoridade para isso. Tem que viver do Evangelho. Está aqui na igreja, colocado para todo mundo comer, eu vou comer, mas se eu quiser comer algo particular, me deu uma vontade de comer, um lanche desses, vamos dizer, né, essas lanchonetes famosas aí, eu vou comer do meu bolso. Não pode pegar dinheiro da igreja para isso. Se comprou para todos que teve um almoço, não teve, suspendeu o almoço naquele dia, a cozinha só vai servir esfirra hoje para todo mundo, eu vou comer esfirra também. Deu para entender isso. Então, não é só um grupinho. Nem os avarentos, os que amam o dinheiro, façam qualquer coisa por ele. Veja Judas Iscariotes.
Veja Demas, que um homem da Bíblia, segundo Timóteo 4,10, que amou o presente século e deixou a missão dele. E às vezes a pessoa deixa. Tinha um chamado ministerial e tudo, mas foi se envolvido de uma tal maneira que ele acaba se esfriando e acaba abandonando o evangelho. Mas tem que correr, né? Senão fica parado. Nem os bêbados, novamente usando a interpretação histórica, nem os drogados, que não era comum drogas naqueles dias. Estamos falando de um livro de mais de 2000 anos. Então podemos dizer aqui, nem os ladrões, né? De aproximadamente 2000 anos, nem os bêbados, nem os drogados, nem os maldizentes. Igreja de Cristo. Fernando canta, cuidado. Você canta? Não, você, cuidado com o boquinha que fala, não. Isso é de escolinha. Crente fofoqueiro, crente linguarudo. Cala a boca, fofoqueiro. Está dizendo aqui, os maldizentes, nem os roubadores. Olha aí, uma vez um cidadão falou assim, Guilherme Soares é falso profeta. Pulava assim, eu falei, rapaz, eu me vi no templo do sacerdote rasgando o templo, lá quando Jesus falou ao comissário, disse, olha, os roubadores não entrarão no reino dos céus. Aí um pregador tinha falado, uma pessoa perguntou, missionário, pessoa que não dá o dízimo, verdadeiramente ela pode participar da Santa Sé legalmente? Não. Você está retendo, não é verdade? Mas aí ele disse, a salvação foi o sangue de Jesus, a salvação não foi 10%. Aí todo mundo... Não, irmão, temos que ser sinceros. Está dizendo aqui uma lista que não erreis, eles não. E ele diz assim: alguns que têm, herdarão o reino de Deus. Eu não quero que os membros da igreja, as pessoas que frequentam a igreja que eu prego, que estão debaixo da minha responsabilidade espiritual, não herdem o reino, porque senão vamos perder o melhor de Deus, vamos perder o melhor da festa. E diz assim, ele diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Volta rápido lá no Oséias, para ficarmos lá. Aí tem mais coisas que ficará para outro culto depois. Mas tem que citar rápido para você. 12. Então, e fazem aliança com a Síria. O Senhor também com Judá tem contente e castigará Jacó segundo os seus caminhos. Não diga, eu sou de Judá. Eu estava lendo uma história, eu estava vendo a história o Nabal, que era marido da Abigail. Aquele homem que negou a Davi dentro da dúvida. E a Bíblia diz que ele era homem mau, era homem de Belial. Mas sabe de quem ele era? Qual era a casa dele? Era da casa de Caleb. Lembra do Caleb? O homem valoroso, o homem valente da tribo que entrou lá, que possuiu as terras da tribo de Judá. Esse homem, Caleb, entenda bem, teve um descendente, foi mau. Então não diga a você, mas eu sou filho do pastor, sou filho de crente, eu sou neto do fulano de tal. Esqueça, está dizendo aqui que Deus vai ter contenda com eles. Bem, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força com o príncipe se houve com Deus. Foi Jacó que lutou com Deus. Isso aí fica para outro culto. Como o príncipe lutou com o anjo, é o que nós temos que fazer, e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel. O achou e ali falou conosco. É para mim, também para você. O quê? Se você tem que ter alguma mudança na vida, lute com Deus, me muda, Deus. Eu quero ser homem de Deus de verdade, a senhora. Quero ser mulher de Deus de verdade. Deus, tira de mim, Deus, o que não provém de ti. Muda em mim o que tem que ser mudado. Acrescenta, luta com Deus. Jacó lutou com Deus, que até o nome dele foi mudado. Ele passou a ser Israel, um príncipe que luta com Deus e os homens e prevalece. Porque você pode ser um homem muito forte, ou uma mulher muito forte, tem mulheres também fortes, né? Essas mulheres de MMA aí. Eu lembro uma vez que eu vi uma propaganda, era um programa de humor. Essas pegadinhas da rua. Era uma moça bonita, né? E o rapaz era um ator também. E ele foi e mexeu com ela. Aí ele chamou o outro que vinha passando, um transeunte, vinha passando, disse, mas que mulher bonita. Ele falou a linguagem boba deles lá, falou uma opção de coisa. Mas só que ele era ator, ele estava chamando o outro. Aí quando ele foi botar a mão assim no queixo da moça, tomou naqueles golpes de judô lá, e botou embaixo assim. Ela falou, e você? Ele disse, eu não tenho nada não.
A bonitona brigava mais do que não sei o quê, né? E é verdade. Quando tem, às vezes, reportagem policial, aí passa uma moça nova, não sei o quê, aí está lá com um negócio aqui, um distintivo aqui, delegada da polícia. Aquela delegada, o rapaz brinca, ela põe a mão na bolsa e ó. Né? Então, mas o que eu ia dizer? Você pode lutar até com os homens, com as mulheres, com as pessoas, se prevalecer. Mas a maior luta é com Deus, não contra Deus. É com Deus para Ele mudar você. E foi a luta do Jacó. Nós temos que ter essa luta. Para quê? Diariamente temos que lutar. Um cantor diz, eu luto contra a minha própria existência, contra o meu próprio eu. Para quê? Para ser o homem que Deus quer que eu seja. Paulo diz que esmurrava a carne. Fica com essa orientação.